O Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos fervia com a energia típica de uma terça-feira de manhã. O vai e vem incessante de executivos apressados, famílias carregadas de bagagens e turistas perdidos, criava uma sinfonia urbana conhecida de qualquer paulistano. As luzes fluorescentes refletiam no piso polido, enquanto os alto-falantes anunciavam embarques em português, inglês e espanhol. No meio desse caos organizado, um homem se destacava. Não pela altura ou beleza, mas por algo indefinível que fazia as pessoas olharem duas vezes sem saber por quê. Rafael Mendes, 38 anos, caminhava pelo terminal com a precisão de quem transformara a eficiência em arte. Terno Armani cinza carvão, sapatos italianos que custavam mais que o salário de 3 meses de muita gente e um Rolex que brilhava discretamente no pulso. CEO da Mendes Hospitality, a maior rede de hotéis de luxo do Brasil, Rafael era o tipo de homem que os jornais de negócios adoravam estampar nas capas. Sua empresa dominava as principais capitais brasileiras. Do Copacabana Palace renovado no Rio, até o mais exclusivo resort de Fernando de Noronha, o nome Mendes era sinônimo de sofisticação e lucro. Para Rafael, cada minuto valia milhares de reais. Cada silêncio era uma estratégia. Cada respiração era calculada para o próximo movimento no tabuleiro corporativo. Naquela manhã, ele voaria para Brasília para fechar a aquisição de uma cadeia de hotéis que o colocaria definitivamente no topo do mercado nacional. Sua vida era uma sucessão de voos executivos, reuniões em salas com vista panorâmica e decisões que movimentavam milhões. Mas algo o fez parar. Do outro lado do saguão, próximo aos assentos de embarque, uma cena que não deveria ter chamado sua atenção o atingiu como um soco no estômago. Uma mulher dormia encostada na parede, usando uma mochila surrada como travesseiro. No colo, 2 bebês dormiam profundamente, protegidos por um cobertor que já havia visto dias melhores. Não era incomum ver pessoas exaustas em aeroportos. Voos atrasados, conexões perdidas, a vida acontece. Mas algo naquela mulher, na forma como ela instintivamente ajeitava o cobertor mesmo dormindo, na maneira como seus braços protegiam as crianças, fez o mundo de Rafael desacelerar. Cabelos castanhos caíam sobre o rosto dela, parcialmente escondendo suas feições. A roupa simples, uma blusa desbotada e jeans com marcas de uso, contrastava com o ambiente cheio de pessoas vestidas para impressionar. Mas havia uma dignidade nela, mesmo na vulnerabilidade do cansaço, que tocou algo profundo em Rafael. Ele se aproximou alguns passos, sem entender por que seus pés o levavam naquela direção. E então ela se mexeu, ajeitando a posição, e por um instante seu rosto ficou totalmente visível. O sangue de Rafael congelou. Camila Santos. A governanta que havia trabalhado na mansão da família em Alphaville 2 anos atrás. A mulher que sua mãe havia demitido de forma tão cruel. A mulher que ele não havia defendido quando mais precisou. As memórias o atingiram como ondas violentas. 2 anos atrás, a mansão dos Mendes em Alphaville era um monumento ao sucesso. 15.000 metros quadrados de jardins impecáveis, piscina olímpica, quadra de tênis e uma casa principal que parecia saída de uma revista de arquitetura. Rafael havia crescido ali, mas raramente a sentia como um lar. Era mais um showroom da riqueza da família. Camila havia chegado através de uma agência de emprego doméstico de elite. 28 anos, formada em pedagogia, mas precisando trabalhar para sustentar a mãe doente. Discreta, educada e com uma forma de cuidar da casa que ia além da simples limpeza. Ela organizava com carinho, como se cada cômodo fosse importante. Rafael anotou desde o primeiro dia. Não apenas pela beleza natural, cabelos castanhos que brilhavam ao sol, olhos verdes que pareciam guardar segredos, mas pela forma como ela tratava tudo com respeito e dedicação. Quando limpava a biblioteca, por exemplo, manuseava cada livro como se fosse uma relíquia. As conversas começaram naturalmente. Rafael passava muito tempo trabalhando em casa e às vezes se pegava fazendo pausas quando ela estava por perto.
Falavam sobre livros, sobre a cidade, sobre sonhos simples que ela nunca teve vergonha de compartilhar. Um dia quero ter uma casa pequena, mas cheia de plantas. Ela havia dito certa tarde, enquanto regava as orquídeas do jardim de inverno. Não precisa ser grande, só precisa ter amor. Rafael, que vivia em apartamentos de cobertura com vista para a cidade inteira, achou aquilo a coisa mais bonita que já havia ouvido. Dona Helena Mendes, matriarca da família e mulher que transformara controle em profissão, não demorou a perceber a proximidade entre o filho e a funcionária. Para ela, era uma ameaça inaceitável. Os Mendes não se misturavam com pessoas de classe inferior. A reputação da família estava acima de qualquer sentimento. A explosão aconteceu numa tarde de quinta-feira. Dona Helena chegou mais cedo de uma viagem de negócios e encontrou Rafael e Camila conversando na biblioteca. Não havia nada impróprio. Eles apenas discutiam um livro de poesia que ela havia encontrado e perguntado sobre. Mas para Dona Helena, aquilo foi suficiente. Que tipo de mulher você pensa que é? A voz dela cortou o ar como uma lâmina. Tentando seduzir o herdeiro da família, pensou que poderia dar um golpe do baú? Camila empalideceu, suas mãos tremendo. Rafael se levantou, instintivamente querendo protegê-la, mas as palavras não saíram. Mãe, a senhora está exagerando. Estou exagerando? Dona Helena riu com amargura. Filho, você é muito ingênuo. Essas mulheres são todas iguais. Veem uma oportunidade e atacam. Dona Helena, eu jamais... Camila tentou se defender, mas foi interrompida. Você está demitida. Quero suas coisas fora desta casa hoje mesmo. E se tentar qualquer tipo de chantagem ou calúnia contra minha família, conhecerá meus advogados. Rafael ficou paralisado. Parte dele sabia que deveria intervir, gritar, exigir que a mãe parasse. Mas outra parte, moldada por anos de obediência e medo de confronto familiar, o manteve em silêncio. Camila olhou para ele com uma mistura de decepção e tristeza que o perseguiria pelos próximos 2 anos. Eu entendo, ela disse baixinho, e Rafael soube que aquelas palavras não eram para Dona Helena. Ela pegou suas poucas coisas e saiu pela porta dos fundos, como uma sombra se dissipando ao entardecer. Rafael nunca mais a viu, até agora. Presente. No aeroporto, a realidade o atingiu com força total. Ali estava Camila, claramente em dificuldades, dormindo no chão com 2 bebês. E aqueles bebês... Rafael se aproximou mais, o coração batendo acelerado. Mesmo dormindo, era impossível não notar os traços familiares. O formato do nariz, o jeito que o cabelo crescia, a cor da pele. Eram suas características, misturadas com a beleza de Camila. 18 meses. Se as contas estivessem certas, eles teriam sido concebidos pouco antes da demissão dela. Camila se mexeu novamente e desta vez abriu os olhos. O verde que ele se lembrava estava mais opaco, cansado, mas ainda era capaz de desarmar qualquer defesa que ele tentasse construir. O reconhecimento foi instantâneo e mutual. Por alguns segundos, nenhum dos dois se mexeu, como se o tempo tivesse parado para dar a eles um momento para processar o impossível. Rafael? A voz dela era um sussurro incerto. Oi, Camila. Ela se endireitou devagar, instintivamente puxando os bebês para mais perto do corpo. O gesto protetor não passou despercebido por Rafael. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, a voz ainda rouca de sono. Viagem de negócios. E você? Camila hesitou, olhando para os lados como se procurasse uma rota de fuga. Estamos indo embora, para o interior. Interior? Campos do Jordão. Consegui um emprego lá. Rafael se abaixou devagar, ficando no nível dela. Os bebês ainda dormiam, alheios à tensão entre os adultos. Camila, eles... têm 18 meses. Ela o interrompeu, sabendo exatamente o que ele ia perguntar. São meus filhos. Não foi uma pergunta. Ambos sabiam a verdade. Camila o encarou em silêncio por um longo momento antes de responder.
São meus filhos, Rafael. Só meus. A frieza na voz dela foi como um tapa na cara. Por que você nunca me contou? Camila riu, mas não havia humor algum no som. Contar o quê? Para quem? Para o homem que ficou em silêncio enquanto sua mãe me humilhava? Para o homem que me deixou sair de casa sabendo que eu estava carregando parte dele dentro de mim? Cada palavra era uma facada certeira. Rafael se lembrava perfeitamente daquele dia, da forma covarde como havia reagido. Camila, eu... Você o quê, Rafael? Sentiu muito? Pensou em me procurar? Ela balançou a cabeça. Eu passei os primeiros meses esperando que você aparecesse. Que mandasse uma mensagem, que perguntasse se eu estava bem. Mas você não fez nada. Eu não sabia que você estava grávida. E se soubesse? Teria feito diferença? Ou sua mãe teria encontrado uma forma ainda mais cruel de me afastar? Rafael não tinha resposta para isso, porque no fundo sabia que ela estava certa. Um dos bebês se mexeu e começou a choramingar. Camila imediatamente o aconchegou, murmurando palavras carinhosas que o acalmaram. O gesto era tão natural, tão cheio de amor, que Rafael sentiu o peito apertar. Como se chamam? Perguntou ele, a voz embargada. Camila hesitou, como se revelar os nomes fosse dar a ele algum tipo de direito sobre as crianças. João e Pedro. São lindos. São tudo para mim. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de palavras não ditas e arrependimentos mútuos. Por que Campos do Jordão? Rafael perguntou finalmente. Uma pousada precisava de uma gerente. Casa, comida e um salário decente. Era o que eu podia conseguir. Camila, deixe-me ajudar. Não. A resposta foi rápida e definitiva. Eu não preciso da sua ajuda, Rafael. Consegui chegar até aqui sozinha. Vou continuar sozinha. Mas eles são meus filhos também. Filhos? Camila o encarou com uma mistura de raiva e tristeza. Você perdeu o direito de chamá-los assim no dia que escolheu sua família rica, ao invés de defender uma mulher inocente. Um anúncio ecoou pelo alto-falante. Passageiros do voo 2847, com destino a São José dos Campos. Embarque imediato no portão 15. Camila se levantou devagar, carregando os 2 bebês com uma habilidade que falava de meses de prática. Esse é o meu voo. Rafael se levantou também, desesperado para não perdê-la novamente. Espera, por favor. Não pode terminar assim. Camila o olhou uma última vez, e por um instante Rafael viu a mulher doce que havia conhecido 2 anos atrás. Já terminou há muito tempo, Rafael. Você que não percebeu. Ela se afastou em direção ao portão, carregando os filhos e uma bagagem simples. Rafael ficou parado, vendo-a desaparecer na multidão mais uma vez. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, ele não ficaria em silêncio. Puxou o celular e ligou para sua assistente. Cancele todos os meus compromissos desta semana, indefinidamente. Senhor? Mas e a reunião em Brasília? Reagende. Preciso resolver algo muito mais importante. Rafael olhou na direção que Camila havia tomado e tomou a decisão que deveria ter tomado há 2 anos. Ele iria atrás dela, e desta vez não deixaria ninguém separá-los, nem mesmo sua própria covardia. 3 dias depois do encontro no aeroporto, Rafael dirigia pelas curvas serpenteantes da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em direção a Campos do Jordão. O Porsche Cayenne preto contrastava com a paisagem rural que se abria à sua frente. Montanhas cobertas de araucárias e mata atlântica substituíam gradualmente o concreto paulistano. Era a primeira vez em 15 anos que Rafael cancelava compromissos por algo que não fosse lucro. Sua assistente havia tentado dissuadi-lo 3 vezes, lembrando-o da importância da reunião em Brasília. O conselho da empresa estava inquieto, mas pela primeira vez na vida, Rafael colocou algo acima dos negócios. Não que soubesse exatamente o que faria quando chegasse lá. Campos do Jordão o recebeu com o ar fino da montanha e o aroma de pinheiros. A cidade turística fervilhava com visitantes que buscavam o charme europeu em solo brasileiro. Chalés de madeira, chocolaterias artesanais
e o famoso festival de inverno criavam uma atmosfera única, totalmente diferente da selva de pedra onde Rafael havia construído seu império. Ele havia ligado para alguns contatos e descoberto que Camila trabalhava na pousada Vale dos Pinheiros, uma propriedade familiar situada numa das encostas mais tranquilas da cidade. Mas ao invés de ir diretamente procurá-la, Rafael decidiu primeiro entender o lugar onde ela havia escolhido recomeçar. A pousada ficava numa estrada de terra cercada por eucaliptos centenários. Era rústica, mas acolhedora. Uma construção principal de pedra e madeira com cerca de 8 quartos. Uma área comum com lareira e janelas grandes que emolduravam a vista das montanhas. Jardins bem cuidados e uma pequena horta completavam o cenário bucólico. Rafael estacionou e observou o movimento. Alguns hóspedes conversavam na varanda, crianças brincavam no gramado e havia uma sensação de paz que ele não experimentava há anos. Posso ajudá-lo? A voz masculina o fez se virar. Um homem na casa dos 60, cabelos grisalhos, roupa simples e sorriso genuíno, se aproximava. Havia algo nele que irradiava a sabedoria de quem viveu muito e aprendeu a valorizar as coisas certas. Boa tarde, sou Rafael. Gostaria de me hospedar alguns dias. Antônio Ferreira. Mas todo mundo me chama de seu Antônio. O homem estendeu a mão calejada. Dono desta humilde pousada. Tem sorte. Acabou de desocupar um quarto. Vai ficar quanto tempo? Ainda não sei exatamente. Seu Antônio o estudou com olhos experientes que pareciam ver além das aparências. Tudo bem. Às vezes a gente não sabe mesmo. A montanha tem dessas coisas. Ensina a gente a ter paciência com o tempo. Enquanto preenchiam a ficha de hospedagem, Rafael ouviu uma risada infantil vinda dos fundos da pousada. Seu coração disparou. Conhecia aquele som, mesmo tendo ouvido apenas uma vez. Desculpe, disse para seu Antônio. Posso dar uma olhada na propriedade? Claro, fique à vontade. Aqui é sua casa. Rafael caminhou em direção ao som das risadas e encontrou um pequeno parquinho improvisado atrás da pousada. 2 meninos idênticos brincavam num balanço caseiro pendurado numa árvore. João e Pedro, agora acordados e cheios de energia. E lá estava Camila. Ela usava um vestido simples de algodão e sapatos baixos, o cabelo preso num rabo de cavalo prático. Empurrava o balanço onde uma das crianças ria alto, completamente concentrada na alegria do filho. Havia uma leveza nela que Rafael não se lembrava de ver na mansão de Alphaville. Por alguns minutos, ele apenas observou. A forma carinhosa como ela interagia com os meninos, a paciência infinita quando um deles se machucou no joelho, a naturalidade com que transformava tarefas simples em brincadeiras. Era uma mãe completa, realizada, independente. Foi quando Camila se virou e o viu. A expressão dela mudou instantaneamente. A alegria desapareceu, substituída por uma mistura de choque e raiva contida. O que você está fazendo aqui? A voz era baixa, mas firme. Oi, Camila. Ela se colocou instintivamente entre Rafael e as crianças. Como me encontrou? Não foi difícil. Você disse que vinha para Campos do Jordão trabalhar numa pousada. E o que quer? Veio me oferecer dinheiro? Pensou que podia comprar um lugar na vida deles? A amargura na voz dela o atingiu como um soco. Não. Vim porque não consegui parar de pensar no aeroporto, em você dormindo no chão com eles, em tudo que eu deveria ter feito e não fiz. E acha que 2 anos depois pode simplesmente aparecer e... Mamãe, uma vozinha interrompeu. Era Pedro, o mais novo, que havia se aproximado puxando a barra do vestido dela. Quem é o moço? Camila se abaixou, pegando o filho no colo. É... alguém que a mamãe conhecia antes de vocês nascerem. João, sempre mais observador, estudava Rafael com curiosidade infantil. Ele parece comigo, disse simplesmente. O comentário criou um silêncio constrangedor. Camila olhou para Rafael com uma expressão que misturava dor e resignação. Meninos, vão brincar ali perto da casinha, está bem? A mamãe precisa conversar com o moço. As crianças obedeceram, mas João continuou olhando para trás, intrigado.
Não posso impedir você de se hospedar numa pousada, Camila disse quando ficaram sozinhos. Mas não quero que se aproxime deles. Não quero que criem expectativas ou sejam confundidos. Camila, eles não sabem quem você é, Rafael, e vão continuar não sabendo. Construí uma vida para nós três. Uma vida simples, mas feliz. Não vou deixar você destruir isso. Eu não vim aqui para destruir nada. Vim porque percebi que cometi o maior erro da minha vida. Não uma, mas 2 vezes. 2? Primeiro, quando não te defendi da minha mãe. Segundo, quando deixei você ir embora sem lutar. Camila balançou a cabeça. Você não pode simplesmente aparecer e dizer isso. Foram 2 anos, Rafael. 2 anos sozinha, grávida, sendo julgada por todo mundo, criando 2 crianças sem ajuda. Você não estava lá quando eu precisei. Eu sei, e sinto muito por isso. Mas estou aqui agora. Tarde demais. É? Ela hesitou por uma fração de segundo e Rafael captou a dúvida. Sim, é tarde demais. Mas a convicção na voz havia diminuído. Naquele momento, seu Antônio se aproximou. Desculpem interromper. Camila, minha filha, você conhece nosso novo hóspede? Conhecemos. Rafael respondeu antes que ela pudesse falar. Somos velhos conhecidos. Seu Antônio olhou de um para o outro, claramente percebendo a tensão, mas sábio o suficiente para não perguntar. Que bom. Camila é nossa gerente, melhor funcionária que já tivemos. Transformou este lugar. Rafael olhou para Camila com interesse renovado. Gerente? Cuido de tudo. Ela explicou, o orgulho evidente na voz. Recepção, limpeza, organização dos passeios, contabilidade básica. Seu Antônio me deu uma oportunidade quando ninguém mais daria. Ela trouxe vida nova para cá, seu Antônio completou. E essas 2 pestinhas alegram nossos dias, apontou para João e Pedro. São bem-vindos a ficar o tempo que quiserem. A forma carinhosa como o homem mais velho falava das crianças não passou despercebida por Rafael. Aqui, seus filhos eram aceitos, amados, parte de uma família escolhida. Bom, vou deixar vocês conversarem. Seu Antônio se afastou discretamente. Ele te trata como filha, Rafael observou. Porque ele é mais pai para mim do que qualquer homem já foi. Camila respondeu, e Rafael entendeu a indireta. Posso conhecer um pouco melhor este lugar? Entender como você vive aqui? Camila o estudou por um longo momento. Por quê? Porque quero entender a vida que você construiu, a vida que eles têm aqui. Relutante, Camila concordou em mostrar-lhe a pousada. Começaram pela cozinha, onde ela explicava cardápios e encomendas locais. Rafael notou como ela conhecia cada fornecedor, cada detalhe da operação. Você gosta do que faz? Não foi uma pergunta. Gosto, é honesto, é meu. Visitaram os quartos que ela mantinha impecáveis, a horta onde ensinava os hóspedes sobre agricultura orgânica, o pequeno ateliê onde fazia artesanatos locais. Aprendi carpintaria básica, ela explicou, mostrando alguns móveis que havia restaurado. Seu Antônio me ensinou. Disse que mulher independente precisa saber de tudo um pouco. Rafael observava tudo com crescente admiração. Esta não era a governanta tímida que ele conhecera em Alphaville. Era uma mulher completa, competente, realizada em sua simplicidade. Quando voltaram para a área comum, seu Antônio estava consertando uma cadeira. Antônio, precisa de ajuda? Camila perguntou. Não, obrigado. Mas talvez nosso hóspede queira aprender alguma coisa. Ele olhou para Rafael com um sorriso provocativo. Essas mãos parecem acostumadas apenas com papéis. Rafael olhou para as próprias mãos. Manicure perfeita, unhas polidas, pele macia, mãos que nunca haviam criado nada além de contratos e planilhas. Gostaria de aprender, respondeu, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Seu Antônio riu. Ótimo. Amanhã cedo, 6 da manhã. Vamos ver do que você é feito. Naquela noite, Rafael jantou sozinho no pequeno restaurante da pousada, observando discretamente Camila enquanto ela organizava atividades para os hóspedes. Ela havia colocado as crianças para dormir
e agora circulava entre as mesas, atenta às necessidades de cada pessoa. Um casal de idosos elogiou a comida, e Camila agradeceu com um sorriso genuíno. Uma família com crianças pequenas precisava de informações sobre passeios, e ela sugeriu trilhas adaptadas para eles. Cada interação era natural, calorosa. Rafael percebeu que havia descoberto algo sobre Camila que nunca soubera antes. Ela havia nascido para cuidar de pessoas. Não como serva, mas como alguém que genuinamente se importava com o bem-estar dos outros. Quando ela passou por sua mesa para perguntar se estava tudo bem com a comida, Rafael a deteve. Camila, posso fazer uma pergunta? Ela hesitou, mas assentiu. Você é feliz aqui? A pergunta a pegou desprevenida. Por um momento, a máscara de profissionalismo caiu e Rafael viu a mulher por trás da mãe e da funcionária. Sou, ela respondeu, mas houve uma pausa quase imperceptível. Encontrei paz aqui, segurança, meus filhos têm uma vida boa. Mas e você? Não como mãe ou funcionária? Você, Camila. Ela o olhou com uma expressão indefinível. Eu aprendi que felicidade não é ter tudo o que se quer, Rafael. É querer o que se tem. E se afastou, deixando-o sozinho com seus pensamentos. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir. Do quarto simples, mas confortável, ouvia os sons da montanha. Grilos, vento nas árvores, o silêncio profundo que só existe longe das grandes cidades. Pela primeira vez em anos, não checou e-mails. Não pensou em planilhas ou reuniões. Pensou em Camila organizando móveis antigos com as próprias mãos. Pensou em seus filhos brincando livremente num jardim. Pensou na forma como seu Antônio olhava para eles com genuíno carinho. E pensou no que havia perdido por causa da própria covardia. Às 6 da manhã em ponto, seu Antônio bateu na porta. Pronto para sujar essas mãos? Rafael se levantou, vestiu a roupa mais simples que havia trazido e seguiu o homem mais velho até uma pequena oficina atrás da pousada. Primeira regra, seu Antônio disse, entregando-lhe um par de luvas grossas. Madeira não perdoa pressa nem arrogância, ela ensina paciência. E assim começou a verdadeira educação de Rafael Mendes. Durante as próximas horas, ele aprendeu a lixar, a medir, a cortar. Suas mãos, acostumadas apenas ao toque suave de teclados de computador, logo estavam doloridas e ásperas. Mas havia algo terapêutico no trabalho manual, na criação de algo tangível. Por que está fazendo isso? Seu Antônio perguntou durante uma pausa. Fazendo o quê? Fingindo ser alguém que não é. Rafael parou o que estava fazendo. Como assim? Filho, tenho 65 anos. Já vi todo tipo de gente nesta pousada. Você não é um turista comum. Suas roupas custam mais que meu carro. Seu relógio vale mais que minha casa. E tem o mesmo sotaque carioca paulista da elite que vem aqui no inverno. Rafael suspirou. É tão óbvio assim? Para mim, sim. Mas a questão não é quem você é. É por que está aqui. É complicado. As melhores histórias sempre são. Rafael olhou para as próprias mãos, agora sujas de serragem. Cometi um erro terrível com uma pessoa que me importa muito. E agora não sei como consertar. Seu Antônio assentiu lentamente. Ah, Camila. Rafael o olhou surpreso. A forma como vocês se olharam ontem. Como dois ímãs tentando se afastar, mas sendo puxados um para o outro. E as crianças, elas são suas, sim. Qualquer um com olhos pode ver. Rafael baixou a cabeça. Ela não me perdoa, e não posso culpá-la. Perdão não é algo que se ganha, filho. É algo que se constrói. Tijolo por tijolo, dia por dia. E se for tarde demais? Seu Antônio riu. Olhe ao redor. Você está numa montanha, aprendendo carpintaria, com as mãos sujas de serragem. Se isso não for começo de mudança, eu não sei o que é. Naquele momento, Camila apareceu na porta da oficina. Seu Antônio, preciso... Ela parou ao ver Rafael. Desculpe, não sabia que estavam trabalhando. Que nada, minha filha. Entre. Estava mostrando algumas coisas básicas para o Rafael.
Camila olhou para as mãos sujas dele, para a serragem em sua roupa, e Rafael julgou ver um lampejo de algo que não conseguiu identificar em seus olhos. Como está indo? Perguntou ela, quase relutante. Melhor do que esperava, Rafael admitiu. Suas mãos sabem fazer isso? Aprendi o básico. Móveis pequenos, reparos simples. Ela tem talento natural, seu Antônio complementou. Dedos de fada para a restauração. Camila corou ligeiramente. Preciso voltar ao trabalho. Mas antes de sair, ela olhou mais uma vez para Rafael. Tome cuidado com a serra. É mais afiada do que parece. Foi um aviso prático, mas Rafael captou algo mais. Um cuidado involuntário. Um resquício da pessoa que ela havia sido antes de ser ferida. Quando ela se foi, seu Antônio sorriu. Tijolo por tijolo, filho. Tijolo por tijolo. 2 semanas haviam se passado desde a chegada de Rafael à pousada, e a rotina matinal na oficina de seu Antônio havia se tornado sagrada. Às 6 em ponto, lá estava ele, trocando o terno Armani por roupas simples, as mãos cada vez mais calejadas, a pele queimada pelo sol da montanha. O homem que um dia comandara reuniões de diretoria agora aprendia a diferença entre madeira de lei e compensado. Suas unhas, antes impecáveis, estavam permanentemente sujas de verniz e cola. O Rolex havia sido substituído por um relógio simples que seu Antônio lhe emprestara. A madeira está te aceitando, observou o homem mais velho numa manhã, vendo Rafael ajustar perfeitamente uma dobradiça numa porta que estava restaurando. No começo ela resistia. Agora vocês dois estão conversando. Rafael sorriu, limpando o suor da testa. Havia algo profundamente satisfatório em ver uma peça de mobiliário ganhando vida nova sob suas mãos. Era diferente de qualquer sucesso empresarial que já havia experimentado. Seu Antônio, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Como o senhor sabia que eu precisava disso? O homem mais velho parou de lixar a mesa em que trabalhava. Meu pai era pedreiro. Construiu esta pousada com as próprias mãos, tijolo por tijolo. Quando eu era jovem, achava que trabalho manual era coisa de gente que não tinha estudado. Fui para São Paulo, virei contador, usei terno e gravata por 20 anos. Rafael o olhou com interesse renovado. E voltou? Meu pai morreu, e eu herdei este lugar. Estava quase vendendo quando percebi que ele havia deixado muito mais que uma propriedade. Havia deixado um legado de trabalho honesto, de relacionamentos verdadeiros. Descobri que minhas mãos sabiam criar, não apenas calcular. E a contabilidade? Ainda uso, claro. Mas agora ela serve para algo maior, para manter vivo um lugar onde as pessoas encontram paz. Rafael entendeu que estava recebendo muito mais que lições de carpintaria. Estava aprendendo sobre propósito. Naquela tarde, enquanto organizava as ferramentas, ouviu vozes familiares do lado de fora. João e Pedro brincavam no jardim e, pela primeira vez desde sua chegada, Rafael se permitiu observá-los abertamente. João, o mais velho por alguns minutos, era observador e cauteloso. Estudava tudo antes de agir, como se estivesse sempre planejando o próximo movimento. Pedro era impulsivo e carinhoso, o primeiro a sorrir, o primeiro a oferecer ajuda. Eles são muito diferentes, disse Camila, aparecendo ao lado de Rafael sem ele perceber. Ele se sobressaltou. Desculpe, não queria assustá-lo. Tudo bem, sim, são muito diferentes. Como você consegue criá-los sozinha? Era a primeira conversa verdadeiramente pessoal que tinham desde sua chegada. Você se adapta, Camila respondeu observando os filhos. No começo foi difícil. 2 crianças, trabalho integral, noites sem dormir. Mas eles me deram uma força que eu não sabia que tinha. Sinto muito por não ter estado lá. Camila o olhou diretamente. Eu também sentia, mas raiva é um peso muito grande para carregar sozinha. Tive que escolher entre ficar amarga ou seguir em frente. E escolheu seguir em frente. Pelos meus filhos. Eles merecem uma mãe feliz, não uma mulher amargurada. Naquele momento, Pedro tropeçou e caiu, machucando o joelho. Antes que Camila pudesse se mover,
Rafael já estava correndo em direção ao menino. Ei, campeão, machucou? Rafael se ajoelhou, examinando o ferimento pequeno. Pedro o olhou com olhos cheios de lágrimas, mas não chorou. Doeu um pouquinho. Quer que eu veja? Rafael perguntou gentilmente. Pedro assentiu. Rafael limpou o machucado com cuidado, usando a água da mangueira do jardim. Pronto, era só um arranhãozinho. Você é muito corajoso. Minha mãe diz que homem corajoso cuida dos outros. Pedro disse, olhando para Rafael com curiosidade crescente. Sua mãe está certa. João se aproximou mais cauteloso. Você sabe cuidar de machucado? Aprendi algumas coisas, Rafael respondeu, ainda ajoelhado na altura das crianças. Você tem filhos? João perguntou diretamente. Rafael olhou para Camila, que observava a interação com uma expressão indefinível. Não, respondeu honestamente, mas gostaria de aprender a ser um bom pai. É difícil? Pedro perguntou. Acho que a parte mais difícil é estar presente sempre que alguém precisa de você. João assentiu seriamente, como se entendesse perfeitamente. Nossa mãe sempre está presente. Ela é uma mãe incrível. Rafael concordou, olhando para Camila. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Rafael encontrou Camila na cozinha, preparando ingredientes para o café da manhã do dia seguinte. Posso ajudar? Ela hesitou, depois apontou para uma pilha de verduras. Pode lavar essas folhas? Trabalharam em silêncio por alguns minutos, uma domesticidade confortável se estabelecendo entre eles. Você mudou, Camila disse de repente. Como assim? Suas mãos, sua postura, a forma como fala, até seu rosto está diferente. Rafael olhou para as próprias mãos, ásperas e marcadas pelo trabalho. O trabalho manual faz isso? Não é só o trabalho, é alguma coisa mais profunda. Ela parou de cortar os legumes e o encarou. Por que você realmente veio aqui, Rafael? A pergunta pegou ele desprevenido pela simplicidade e sinceridade. Porque no aeroporto, quando te vi dormindo no chão com eles, percebi que havia perdido as coisas mais importantes da minha vida por causa da minha covardia. E percebi que se não fizesse algo, perderia para sempre. E o que você quer exatamente? Quero uma chance de conhecer meus filhos. Quero uma chance de provar que mudei. E quero... Ele parou, hesitando. O que mais? Quero uma chance de te amar da forma como você merece ser amada. Não como um patrão que se apaixonou pela funcionária, mas como um homem que reconhece uma mulher extraordinária. Camila ficou em silêncio por um longo momento. Rafael, eu construí uma vida aqui. Uma vida boa. Não posso simplesmente jogar tudo fora porque você decidiu que quer ser diferente. Não estou pedindo para você jogar nada fora. Estou pedindo para me deixar fazer parte da vida que você construiu. E se você enjoar? E se a novidade passar? E se decidir que vida simples não é para você? Rafael se aproximou dela devagar. Então você me manda embora, mas me dê uma chance de provar que isso não vai acontecer. Camila o estudou com olhos que pareciam procurar sinais de mentira ou manipulação. Uma chance como? Deixe-me ficar mais um pouco. Deixe-me ajudar na pousada, aprender com seu Antônio, conhecer os meninos. Deixe-me mostrar quem eu realmente sou quando não estou tentando impressionar ninguém. E seus negócios? Sua empresa? Minha assistente está cuidando de tudo. E descobri que o mundo não vai acabar se eu não estiver controlando cada detalhe. Camila voltou a cortar os legumes, mas Rafael percebeu que estava pensando. Ok, disse finalmente. Mas com condições. Quais? Você não vai contar para as crianças quem você é até eu decidir que está pronto. Você vai trabalhar de verdade aqui, não brincar de ser trabalhador. E ao primeiro sinal de que isso é só uma fase, você vai embora e não volta mais. Aceito todas as condições. E mais uma coisa. O quê? Pare de me olhar como se eu fosse uma mulher que você quer conquistar. Me olhe como se eu fosse uma pessoa que você quer conhecer. Rafael assentiu, entendendo a diferença sutil, mas crucial.
Nas semanas seguintes, Rafael se integrou completamente à rotina da pousada. Acordava às 5h30, ajudava seu Antônio na oficina até às 8h, depois auxiliava na manutenção geral da propriedade. Pintou paredes, consertou vazamentos, replantou o jardim. Aos poucos, os hóspedes começaram a tratá-lo como parte da equipe. Não como o rico empresário disfarçado, mas como Rafael, o homem que sempre tinha uma ferramenta na mão e um sorriso pronto para ajudar. As crianças, naturalmente curiosas e carentes de figura masculina, começaram a se aproximar. João gostava de ajudar Rafael com pequenos reparos, segurando ferramentas e fazendo perguntas técnicas surpreendentemente inteligentes. Pedro preferia as atividades criativas, ajudando a pintar móveis e inventando histórias sobre as peças que restauravam. Tio Rafael, Pedro disse numa tarde, enquanto lixavam juntos uma cadeira antiga. Você vai embora um dia? A pergunta atingiu Rafael como um soco. Por que pergunta isso? Porque todo mundo vai embora. Os hóspedes, os tios que a mamãe conhece. Só eu e João ficamos sempre. Rafael parou de trabalhar e se ajoelhou na altura do menino. Pedro, posso te contar um segredo? O menino assentiu seriamente. Eu nunca quis ficar em lugar nenhum até conhecer vocês e sua mãe. Agora não consigo imaginar estar em outro lugar. Promete? Prometo que enquanto vocês quiserem que eu fique, eu vou ficar. Pedro sorriu e voltou a lixar, satisfeito com a resposta. João, sempre mais observador, abordou Rafael de forma diferente. Tio Rafael, você gosta da mamãe? Eles estavam sozinhos na oficina, organizando ferramentas no final de um dia de trabalho. Gosto muito. Por quê? Porque ela fica diferente quando você está por perto. Diferente como? Ela sorri mais. E às vezes eu vejo ela te olhando quando você não está vendo. Rafael sentiu o coração acelerar. E você se importa? João pensou seriamente antes de responder. Eu quero que a mamãe seja feliz. Se você faz ela feliz, então eu gosto de você. E se eu dissesse que gostaria de cuidar de vocês e da sua mãe para sempre? Aí eu diria que você tem que provar. Como? Ficando aqui quando as coisas ficarem difíceis. A mamãe disse que o papá da gente foi embora quando ficou difícil. Rafael engoliu em seco. Camila havia contado aos filhos que o pai havia ido embora. Era uma meia-verdade que protegia a todos. João, posso te fazer uma promessa? Pode. Eu nunca vou embora quando as coisas ficarem difíceis. Na verdade, é exatamente quando as coisas ficam difíceis que a gente descobre quem realmente se importa. João o estudou com a seriedade de uma criança que havia crescido sendo protegida, mas não iludida. Ok, eu acredito em você. Naquela noite, Rafael encontrou Camila na varanda, observando as estrelas. A noite estava clara, e o silêncio da montanha envolvia tudo como um abraço. Posso me sentar? Ela assentiu, fazendo espaço no banco. As crianças fizeram algumas perguntas hoje, Rafael disse. Que tipo de perguntas? Pedro quer saber se eu vou embora. João quer saber se eu gosto de você. Camila sorriu. E o que você respondeu? A verdade, que pretendo ficar se vocês quiserem, e que gosto muito de você. Rafael, espera, deixe-me terminar. Sei que você tem medo. Sei que tem motivos para não confiar, mas quero que saiba que estes foram os melhores meses da minha vida. Não por causa do ar da montanha ou da paz da pousada, mas porque finalmente descobri como é viver uma vida que tem significado. Camila ficou em silêncio, olhando para as estrelas. Você quer saber a verdade, Rafael? Sempre. Eu também estou com medo. Porque começo a imaginar como seria se você ficasse de verdade. E isso me apavora. Por quê? Porque se eu me permitir acreditar e você for embora, não sei se vou conseguir me recuperar desta vez. Rafael segurou a mão dela suavemente. Então não acredite em palavras. Acredite no que você vê todos os dias. Acredite no homem que acorda cedo para trabalhar na oficina, que lembra de regar suas plantas, que conhece o nome de todos os hóspedes.
Acredite no homem que seus filhos estão aprendendo a amar. Camila entrelaçou os dedos com os dele. Estou tentando, sussurrou. E pela primeira vez desde sua chegada, Rafael sentiu que talvez, apenas talvez, tivesse uma chance real de construir a família que sempre quisera, mas nunca soubera que precisava. 3 meses haviam se passado desde a chegada de Rafael, quando a tempestade que ele temia finalmente chegou. Não veio das nuvens que se formavam sobre as montanhas de Campos do Jordão, mas de uma ligação que recebeu numa manhã de quarta-feira. Rafael estava na oficina com seu Antônio, ensinando João a usar uma furadeira pequena, quando seu celular tocou. O nome na tela o fez gelar. Dr. Henrique Vasconcelos, advogado da família há mais de 20 anos. Com licença, disse para seu Antônio, saindo para atender a ligação. Rafael, preciso falar com você urgentemente. Bom dia, Dr. Henrique. O que houve? Sua mãe iniciou um processo judicial. Ela está pedindo a guarda dos seus filhos. O mundo de Rafael desabou em segundos. Como assim? Que filhos? Não finja comigo, Rafael. Dona Helena contratou um investigador particular. Ela sabe tudo sobre Camila Santos, sobre os gêmeos, sobre onde você está há 3 meses. Rafael sentiu o sangue gelar nas veias. Dr. Henrique, minha mãe não tem direito legal sobre essas crianças. Ela está alegando que você é mentalmente instável. Abandonou seus negócios, está vivendo como um trabalhador braçal numa pousada do interior e que a mãe das crianças é uma mulher sem recursos financeiros para criá-las adequadamente. Isso é ridículo. Para você e para mim, sim. Mas para um juiz que não conhece a situação, pode parecer convincente. Ela tem recursos, Rafael. Contratou o melhor escritório de advocacia de São Paulo. E tem uma coisa pior. O que poderia ser pior? Ela está alegando que você sofreu um colapso nervoso. Que sua decisão de abandonar a empresa e viver no interior é prova de instabilidade mental. E que as crianças correm risco morando numa propriedade rural com pessoas estranhas. Rafael se encostou na parede, tentando processar a informação. Quando será a audiência? 2 semanas, no Fórum de Campos do Jordão, já que é onde as crianças residem atualmente. Dr. Henrique, você pode me representar? Houve uma pausa constrangedora. Rafael, eu trabalho para sua família há 20 anos. Sua mãe é minha cliente? Seria conflito de interesse. Rafael entendeu. Estava sozinho. Entendo. Obrigado por me avisar. Rafael, escute um conselho de alguém que conhece sua mãe. Ela não vai desistir. Se você quer mesmo essas crianças, vai ter que lutar com tudo que tem. A ligação terminou, deixando Rafael sozinho com o peso da realidade. Ele voltou para a oficina, mas seu Antônio imediatamente percebeu que algo estava errado. Que foi, filho? Ficou branco como papel. Minha mãe descobriu onde estou. Ela está tentando tirar as crianças da Camila. Seu Antônio parou o que estava fazendo. Tirar como? Processo de guarda. Ela diz que somos instáveis, que as crianças correm perigo aqui. E você vai deixar? A pergunta simples cortou através de toda a confusão mental de Rafael. Não, nunca. Então vamos nos preparar para a guerra. Naquela noite, Rafael contou tudo para Camila. Ela ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais pálido a cada palavra. Eu sabia que isso ia acontecer, disse finalmente. Sabia que era bom demais para durar. Camila, não vamos deixar isso acontecer. Não vamos? Rafael, você conhece sua mãe melhor que eu. Ela tem dinheiro, poder, influência. Eu sou uma ex-empregada doméstica, criando filhos sozinha numa pousada do interior. Na cabeça de qualquer juiz, ela parece uma opção melhor. Isso não é verdade. Não? Então me explique como vamos provar que 2 crianças estão melhor aqui, brincando na terra, comendo comida simples, dormindo em quartos pequenos, do que numa mansão em Alphaville com todos os recursos que o dinheiro pode comprar. Rafael se ajoelhou na frente dela segurando suas mãos. Provamos mostrando amor, mostrando que eles são felizes aqui, mostrando que família não se mede em metros quadrados ou zeros na conta bancária.
E se não for suficiente? Então lutamos mais. E se ainda não for suficiente, lutamos até não ter mais fôlego. Camila começou a chorar. Rafael, eu não posso perdê-los. Eles são tudo que eu tenho. E não vai perder, eu prometo. Como pode prometer isso? Rafael hesitou, sabendo que sua próxima decisão mudaria tudo. Porque vou renunciar à empresa. Vou distribuir minhas ações entre os funcionários e ficar aqui. Vou provar para qualquer juiz que escolhi esta vida conscientemente, não por instabilidade mental. Camila o olhou chocada. Rafael, você não pode fazer isso. Posso e vou. Mas é seu trabalho, sua vida, tudo que você construiu. Não, Camila. Tudo que eu construí está aqui. Vocês três, este lugar, esta vida. O resto era só dinheiro. Naquela mesma noite, Rafael ligou para sua assistente e instruiu os procedimentos legais para renunciar ao cargo de CEO e transferir suas participações na empresa para um fundo que beneficiaria todos os funcionários. Era um processo complexo, mas irreversível. Na manhã seguinte, a notícia se espalhou pela pousada. Seu Antônio foi o primeiro a falar. Você tem certeza do que está fazendo? Absoluta. E se perdermos mesmo assim? Então, pelo menos perdemos lutando como uma família. O homem mais velho sorriu. Nesse caso, vamos precisar de ajuda. E eu sei exatamente quem pode nos ajudar. Seu Antônio convocou uma reunião com os comerciantes locais, outros donos de pousadas, fornecedores que conheciam Camila há 2 anos. Em poucas horas, a pequena sala da pousada estava cheia de gente disposta a ajudar. Pessoal, seu Antônio começou. Vocês conhecem a Camila, sabem que tipo de mãe ela é, que tipo de pessoa ela é. Agora uma mulher rica de São Paulo quer tirar as crianças dela, alegando que elas vivem melhor numa mansão do que aqui. Um murmúrio indignado percorreu a sala. O que podemos fazer? Perguntou Dona Maria, dona da padaria local. Testemunhar. Mostrar para o juiz que estas crianças têm uma comunidade inteira que se importa com elas. Dr. Paulo, o médico da cidade, se levantou. Eu posso atestar a saúde das crianças. Elas são perfeitamente saudáveis, bem cuidadas. Eu posso falar sobre como a Camila transformou nossa pousada, disse Carla, funcionária antiga. Ela trouxe vida nova para cá. Um por um todos se ofereceram para testemunhar. O padeiro que via as crianças comprarem pão toda manhã. A professora da creche local que elogiava o desenvolvimento dos meninos. O veterinário que tratava dos animais da pousada e sempre via a família brincando no jardim. Vocês fariam isso mesmo? Camila perguntou emocionada. Camila, Dona Maria respondeu. Você e essas crianças são parte da nossa família. Ninguém mexe com nossa família. Enquanto a comunidade se mobilizava, Rafael tratava dos aspectos legais. Contratou uma advogada local, doutora Ana Beatriz, uma mulher jovem, mas experiente em direito de família. Senhor Rafael, vou ser direta com o senhor. Sua mãe tem recursos e experiência. Mas tem uma coisa que ela não tem. O quê? A verdade do lado de vocês. E um histórico de 2 anos de maternidade exemplar da Camila. Isso conta muito. E o fato de eu ter abandonado a empresa? Vamos mostrar que não foi abandono, foi escolha consciente. Vamos apresentar suas declarações financeiras. Mostrar que você tinha condições de tomar essa decisão. E vamos mostrar que está empregado aqui, contribuindo para a comunidade. Uma semana antes da audiência, aconteceu algo que ninguém esperava. João e Pedro, que haviam notado a atenção dos adultos, perguntaram diretamente para Camila o que estava acontecendo. Mamãe, por que todo mundo está triste? Pedro perguntou. Camila olhou para Rafael, buscando orientação. Eles haviam decidido proteger as crianças da situação, mas era impossível esconder completamente. Meninos, sentem aqui, Camila disse, puxando-os para o sofá. Vocês sabem que existem pessoas que acham que crianças devem morar em casas grandes com muitos brinquedos caros? Sim, João respondeu. Tipo os filhos dos hóspedes ricos. Isso. Bem, existe uma senhora que acha que vocês ficariam melhor numa casa assim, ao invés de aqui na pousada. Mas nós gostamos daqui,
Pedro disse imediatamente. Eu sei, mas às vezes adultos têm que explicar isso para outras pessoas, para ter certeza de que vocês podem continuar morando onde são felizes. João, sempre mais perceptivo, olhou diretamente para Rafael. Tio Rafael, a senhora é sua mãe? A pergunta atingiu Rafael como um raio. João havia conectado os pontos. Como você sabe? Porque você fica triste igual a mamãe quando fala dela. E por que você tem sobrenome igual ao da senhora que mandou os papéis? Rafael olhou para Camila, que assentiu quase imperceptivelmente. Sim, João, ela é minha mãe. E ela quer nos levar para morar com ela? Ela acha que seria melhor para vocês. Pedro se aninhou mais perto de Camila. Mas eu não quero ir. Eu quero ficar aqui com a mamãe e o seu Antônio e você. João permaneceu pensativo. Tio Rafael, se você é nosso pai, por que sua mãe não pode simplesmente nos visitar aqui? A pergunta simples de uma criança de 3 anos expôs toda a complexidade absurda da situação. Porque às vezes adultos complicam coisas que deveriam ser simples. Rafael respondeu honestamente. Então vamos falar para o juiz que queremos ficar aqui. João disse com determinação. Eu e Pedro podemos falar. Meninos, vocês são muito novos. Juízes não costumam perguntar para crianças da idade de vocês, Camila explicou. Mas nós sabemos onde queremos morar, Pedro insistiu. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rafael tomou a decisão mais importante de sua vida. Camila, casa comigo. O quê? Não pelo processo, não para impressionar o juiz. Casa comigo porque eu te amo, porque amo nossos filhos. Porque quero passar o resto da minha vida acordando ao lado de você e dormindo sabendo que construímos algo real juntos. E Camila ficou em silêncio por um longo momento. Rafael, eu sei que é uma situação complicada. Sei que pode parecer que só estou fazendo isso por causa do processo. Mas a verdade é que quero me casar com você desde que vi você brincando com eles no jardim no primeiro dia. Só não tive coragem de falar antes. E se perdermos o processo mesmo casados? Então pelo menos perdemos como uma família legal. Mas eu acredito que vamos ganhar. Acredito que o amor vence. Camila olhou para as próprias mãos, depois para Rafael. Está me pedindo em casamento numa cozinha de pousada às 11 da noite, uma semana antes de uma audiência de guarda, depois de renunciar ao seu império empresarial. Sim. É a coisa mais louca que já ouvi. E? Camila sorriu, e Rafael viu naquele sorriso a mulher que havia se apaixonado na mansão de Alphaville, a mãe dedicada que conheceu no aeroporto e a parceira forte que estava ao seu lado agora. E sim, eu aceito. Eles se beijaram na cozinha simples da pousada, rodeados pelo cheiro de temperos e pelo som distante da montanha. Não foi um beijo de paixão desesperada, mas de certeza tranquila. De 2 pessoas que finalmente encontraram o lugar onde pertenciam. No dia seguinte, seu Antônio organizou um casamento em 24 horas. A comunidade inteira se mobilizou. A igreja local foi decorada com flores do próprio jardim da pousada. Dona Maria fez um bolo simples, mas delicioso. Doutor Paulo ofereceu sua casa para a festa. No sábado à tarde, uma semana antes da audiência que definiria o futuro da família, Rafael e Camila se casaram cercados por 2 crianças radiantes e uma comunidade que havia se tornado sua verdadeira família. Quando o padre perguntou se Rafael prometia amar e proteger Camila em todos os momentos de suas vidas, ele respondeu olhando diretamente nos olhos dela. Prometo. E prometo que desta vez, seja qual for a tempestade, vamos enfrentar juntos. A batalha legal estava apenas começando. Mas pela primeira vez desde que tudo havia começado, Rafael sentia que tinham uma chance real de vencer. Não porque tinham melhores advogados ou mais dinheiro, mas porque finalmente tinham algo que Dona Helena jamais poderia comprar ou entender, uma família construída sobre amor verdadeiro. A manhã da audiência amanheceu nublada em Campos do Jordão. Rafael acordou antes do alarme, observando Camila dormir ao seu lado. 3 dias de casados, e ainda parecia surreal que depois de tanto sofrimento, tinham encontrado a paz um no outro.
Mas hoje, essa paz seria testada da forma mais brutal possível. O Fórum de Campos do Jordão, um prédio simples de 2 andares no centro da cidade. Nunca havia visto um caso tão complexo. Desde as 8 da manhã, uma pequena multidão se formava na frente do edifício. Não eram curiosos, eram amigos. Dona Maria da padaria, doutor Paulo, Carla da pousada, o padre que havia celebrado o casamento. 2 dezenas de pessoas que conheciam Camila, Rafael e as crianças, dispostas a testemunhar a favor da família. Do outro lado, 3 carros pretos estacionaram em frente ao fórum às 9 em ponto. Dona Helena Mendes saiu do primeiro, imponente num terno preto Chanel, acompanhada por 2 advogados de São Paulo, carregando maletas de couro. Ela não olhou para a pequena multidão, mas Rafael sabia que havia registrado cada rosto, cada pessoa que ousava se opor à vontade dela. "Está pronta?" Rafael perguntou para Camila enquanto caminhavam em direção ao fórum. "Não", ela respondeu honestamente. "Mas vamos fazer isso mesmo assim." João e Pedro estavam na pousada sob os cuidados de seu Antônio. Por mais que quisessem proteger as crianças do processo, ambos sabiam que elas entenderiam o resultado pela atmosfera da casa quando voltassem. A sala de audiências era pequena e formal. Juiz Roberto Almeida, um homem na casa dos 50 com reputação de ser justo, mas rigoroso, presidia a sessão. De um lado, Dona Helena com seus advogados, Dr. Marcelo Teixeira e Dra. Sandra Lima, ambos sócios do maior escritório de direito de família de São Paulo. Do outro, Rafael e Camila com Dra. Ana Beatriz, a jovem advogada local. A discrepância de recursos era óbvia para todos na sala. Dr. Marcelo começou apresentando o caso de Dona Helena com a precisão de uma máquina. "Meritíssimo, estamos aqui para proteger o bem-estar de 2 crianças menores que vivem em condições inadequadas. O requerente, senhora Helena Mendes, avó paterna dos menores João e Pedro, apresenta as seguintes evidências." Ele abriu uma pasta volumosa. Primeiro, o pai das crianças, Rafael Mendes, abandonou repentinamente uma empresa multimilionária para viver como trabalhador braçal numa pousada rural. Este comportamento errático indica instabilidade mental. Rafael sentiu Camila apertar sua mão. Segundo, as crianças vivem numa propriedade rural sem supervisão médica adequada, expostas a riscos inerentes ao ambiente rural. Terceiro, a mãe, Camila Santos, não possui recursos financeiros para proporcionar educação de qualidade, cuidados médicos especializados ou oportunidades culturais adequadas ao desenvolvimento integral das crianças. Dr. Marcelo pausou dramaticamente. "Meritíssimo, a senhora Helena Mendes oferece às crianças um lar estável, numa das regiões mais seguras de São Paulo, acesso aos melhores colégios privados, cuidados médicos de excelência e todas as oportunidades que uma educação privilegiada pode proporcionar." "Dr. Marcelo", o juiz interrompeu, "o senhor tem evidências concretas de negligência ou maus tratos por parte dos pais? Não negligência criminal, meritíssimo, mas negligência socioeconômica. Essas crianças estão sendo privadas de oportunidades que seus recursos familiares poderiam proporcionar." Doutora Ana Beatriz se levantou. "Meritíssimo, gostaria de questionar essa alegação. Privação de luxo não constitui negligência, e gostaria de apresentar evidências do contrário." "Pode prosseguir, doutora." "Chamo como primeira testemunha o Dr. Paulo Henrique Santos, médico pediatra desta cidade." Dr. Paulo se dirigiu ao microfone, nervoso, mas determinado. "Doutor, há quanto tempo acompanha as crianças João e Pedro?" "Desde que chegaram a Campos do Jordão há 2 anos. Realizo acompanhamento médico regular." "Pode descrever o estado de saúde das crianças?" "Excelente. Desenvolvimento físico e cognitivo dentro dos padrões normais para a idade, vacinação em dia, nutrição adequada, são crianças visivelmente felizes e bem cuidadas." "Obrigada, doutor." Dr. Marcelo se levantou para o contra-interrogatório. "Doutor Paulo, o senhor tem especialização em desenvolvimento infantil?" "Não." "Tem equipamentos para exames especializados no seu consultório?" "Não, mas..." "Obrigado. Sem mais perguntas." A estratégia era clara.
Desqualificar sistematicamente qualquer evidência a favor de Rafael e Camila. Doutora Ana Beatriz chamou então Maria Aparecida, a professora da creche local. Professora Maria, pode descrever o comportamento das crianças na escola? João e Pedro são crianças exemplares. Educados, carinhosos com os colegas, curiosos. A mãe deles participava de todas as reuniões, sempre interessada no desenvolvimento dos meninos. E como descreve o relacionamento deles com os pais? Camila é uma mãe dedicada. E recentemente, com a presença do Rafael, as crianças ficaram ainda mais alegres. Eles falam dele com muito carinho. Dr. Marcelo novamente atacou. Professora, quantas crianças frequentam sua creche? 15. E qual é sua formação acadêmica? Magistério. Tem especialização em psicologia infantil? Não? Obrigado. A estratégia estava funcionando. Cada testemunha era tecnicamente desqualificada pelos advogados de São Paulo. Foi então que doutora Ana Beatriz fez algo inesperado. Meritíssimo. Gostaria de chamar o próprio Rafael Mendes para depor. Rafael se dirigiu ao microfone, sabendo que este momento definiria tudo. Senhor Rafael, pode explicar para o tribunal sua decisão de deixar a empresa familiar? Rafael respirou fundo. Meritíssimo. Durante anos vivi uma vida que parecia perfeita do lado de fora, mas estava vazia por dentro. Quando reencontrei Camila e descobri que tinha filhos, percebi que havia desperdiçado anos correndo atrás de coisas que não importavam. A decisão de deixar a empresa não foi impulsiva. Foi a mais consciente da minha vida. E financeiramente, como pretende sustentar sua família? Trabalho na pousada, recebo salário justo. Além disso, as ações que possuía na empresa foram convertidas num fundo que me garante renda vitalícia. Posso sustentar minha família adequadamente, mas sem ostentação. Dr. Marcelo se levantou para o contra-interrogatório. Senhor Rafael, o senhor abandonou uma empresa que faturava dezenas de milhões por ano para ganhar salário mínimo numa pousada? Não abandonei. Escolhi conscientemente uma vida que me faz feliz. E acha que suas crianças não merecem as melhores oportunidades que o dinheiro pode comprar? Acho que meus filhos merecem pais presentes, amor incondicional e uma comunidade que se importa com eles. Isso não se compra. Mas educação de qualidade se compra, senhor Rafael. Cuidados médicos especializados se compram. Oportunidades se compram. Rafael olhou diretamente para Dona Helena pela primeira vez. Dr. Marcelo, cresci numa mansão com todos esses recursos. Tive a melhor educação, os melhores médicos, todas as oportunidades. E me tornei um homem vazio, incapaz de lutar pela mulher que amava, incapaz de assumir responsabilidade pelos próprios filhos. Meus filhos estão aprendendo valores que o dinheiro não ensina. Como que valores? Trabalho honesto, comunidade, lealdade. A diferença entre ter e ser. Dr. Marcelo tentou mais algumas investidas, mas Rafael manteve-se firme. Cada resposta era honesta, refletida, convincente. Então, doutora. Ana Beatriz chamou Camila. Senhora Camila, pode descrever sua rotina com as crianças? Camila, nervosa, mas determinada, falou sobre as manhãs tranquilas, os passeios pela natureza, as noites lendo histórias. Falou sobre como ensina os filhos a serem independentes, responsáveis, gentis. E como se sente sobre a possibilidade de perder a guarda? É meu pior pesadelo, Camila respondeu, a voz embargada. Eles são tudo para mim. Não sou rica, mas sou uma boa mãe. Amo meus filhos mais que a própria vida. Dr. Marcelo foi implacável no contra-interrogatório. Senhora Camila, qual é sua renda mensal? R$ 2.500. E acha que isso é suficiente para criar 2 crianças? É o que tenho e administro bem. A senhora pode pagar um curso de inglês para eles? Ainda não, mas... Um plano de saúde particular? Usamos o SUS que... Uma universidade particular? Existem universidades públicas excelentes. Obrigado. Sem mais perguntas. O dano estava feito. A diferença socioeconômica havia sido escancarada.
Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. Meritíssimo, doutora Ana Beatriz disse. Gostaria de chamar uma testemunha final, senhora Helena Mendes. Dona Helena se dirigiu ao microfone com a postura de quem estava acostumada a dominar qualquer ambiente. Senhora Helena, por que a senhora quer a guarda dos netos? Porque posso oferecer a eles tudo o que merecem. Educação, oportunidades, um futuro brilhante. E o que acha dos pais das crianças? Meu filho está passando por uma crise de meia-idade. Quanto a Camila, é uma mulher simples que fez o que pôde, mas não tem condições de criar crianças Mendes. Crianças Mendes? Sim. Eles carregam um nome que representa tradição, sucesso, responsabilidade social. Não podem ser criados como crianças comuns. Senhora Helena, a senhora conviveu com os netos? Não, mas... Conhece a personalidade deles? Seus gostos, medos, sonhos? Isso se aprende. A senhora tem experiência criando crianças pequenas atualmente? Lembro que o Rafael já tinha 15 anos quando seu marido morreu. Tenho recursos para contratar os melhores cuidadores. Então a senhora pretende terceirizar o cuidado das crianças? Pretendo dar a eles o que há de melhor. Que é cuidado profissional, não pessoal. Dr. Marcelo se levantou. Protesto, meritíssimo. A advogada está distorcendo... Negado. Continue, doutora Ana Beatriz. A senhora Helena, por que a senhora demitiu Camila há 2 anos? Dona Helena hesitou pela primeira vez. Ela estava se envolvendo inadequadamente com meu filho. Inadequadamente como? Tentando seduzi-lo para se aproveitar da posição dele. A senhora tem provas dessa alegação? Eu vi com meus próprios olhos. O que exatamente a senhora viu? Eles conversando na biblioteca? Conversando é sedução? Ela era empregada. Tinha que manter distância. E quando descobriu que ela estava grávida? Não sabia. Se soubesse, teria agido diferente? Dona Helena percebeu a armadilha, mas era tarde demais. Provavelmente teria exigido um teste de paternidade. Para fazer o que com o resultado? Garantir que meu filho assumisse responsabilidade. Assumisse como? Financeiramente. Não pessoalmente? É complicado. Senhora Helena, a senhora acredita que amor pode ser comprado? Não, mas... Acredita que presença paterna pode ser substituída por dinheiro? Não é isso. Então, por que está tentando separar um pai que escolheu estar presente dos filhos que ama? Dona Helena perdeu a compostura pela primeira vez em décadas. Porque eles merecem mais que uma vida mediocre numa cidade pequena. Quem decide o que eles merecem? A senhora ou eles próprios? Eles são crianças. Exato. São crianças que precisam de amor, estabilidade e pais presentes. Não de avós controladoras e dinheiro. Protesto! Dr. Marcelo gritou. Deferido. Doutora Ana Beatriz, mantenha o respeito. Mas o estrago estava feito. Dona Helena havia revelado suas verdadeiras motivações. Controle, não amor. O juiz chamou um recesso de 2 horas para deliberação. Rafael, Camila e doutora Ana Beatriz saíram do fórum sem saber o que esperar. Do lado de fora, a comunidade inteira os esperava. Dona Maria trouxe café. Dr. Paulo ofereceu palavras de encorajamento. O padre disse que estava rezando por eles. Vocês acham que temos chances? Camila perguntou para Ana Beatriz. Honestamente, não sei. O juiz é conhecido por valorizar a estabilidade financeira, mas fizemos o melhor possível. 2 horas depois, todos voltaram para a sala. O juiz Almeida entrou com uma expressão séria que não revelava nada. Analisei cuidadosamente todos os depoimentos e evidências apresentadas. Este é um caso complexo que envolve não apenas questões legais, mas valores fundamentais sobre o que constitui o melhor interesse de uma criança. Rafael segurou a mão de Camila, ambos mal conseguindo respirar. É verdade que a senhora Helena Mendes pode oferecer recursos financeiros superiores. É verdade que as crianças teriam acesso a oportunidades educacionais e materiais melhores sob sua guarda.
O coração de Camila afundou. No entanto, o juiz continuou: recursos materiais não são o único critério para determinar o melhor interesse da criança. Durante esta audiência, ficou claro que as crianças têm pais amorosos, presentes e dedicados. Tem uma comunidade que se importa genuinamente com seu bem-estar e, mais importante, tem estabilidade emocional. A decisão de Rafael Mendes de deixar a vida empresarial, longe de indicar instabilidade, demonstra maturidade e clareza de prioridades. Camila Santos provou ser uma mãe exemplar que criou seus filhos com amor e dedicação por 2 anos. Portanto, este tribunal nega o pedido de guarda da senhora Helena Mendes. As crianças João e Pedro permanecerão sob os cuidados de seus pais biológicos, Rafael Mendes e Camila Santos Mendes. A sala explodiu em alegria contida. Rafael abraçou Camila, ambos chorando de alívio. Dona Helena permaneceu imóvel, o rosto uma máscara de choque e derrota. Além disso, o juiz continuou, determino que a senhora Helena terá direito de visitas supervisionadas 1 vez por mês, desde que seja em ambiente neutro e com acompanhamento psicológico para estabelecer uma relação saudável com os netos. Do lado de fora do fórum, a comunidade inteira comemorava. Dona Maria chorava de alegria. Dr. Paulo abraçava todo mundo. O padre agradecia aos céus, mas a maior celebração estava por vir. Na pousada, seu Antônio esperava com João e Pedro no jardim. Mamãe! Papai Rafael! Pedro gritou correndo para abraçá-los. João, mais contido, mas igualmente feliz, se aproximou devagar. Vocês ganharam? Perguntou. Ganhamos, Rafael respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura dos meninos. Vamos ficar juntos para sempre. E a vovó Helena? Rafael olhou para Camila, que assentiu. A vovó Helena vai poder nos visitar às vezes. Talvez um dia ela entenda que família não é sobre dinheiro, é sobre amor. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rafael e Camila sentaram na varanda da pousada, observando as estrelas. Você acha que sua mãe vai aceitar a decisão? Camila perguntou. Eventualmente. Quando perceber que perdeu um filho tentando controlar netos que mal conhece. E você se arrepende de tudo que abriu mão? Rafael olhou para a pousada, para a comunidade que havia se tornado sua família, para a mulher que amava ao seu lado. Camila, eu não abri mão de nada. Eu encontrei tudo. E pela primeira vez em sua vida, Rafael Mendes estava completamente em paz consigo mesmo. 2 anos depois da audiência, a pousada Vale dos Pinheiros havia se transformado numa das mais procuradas de Campos do Jordão. Não pelo luxo, continuava sendo simples e acolhedora, mas pela autenticidade da experiência que oferecia. Rafael acordou como sempre, antes do amanhecer. Mas agora não por obrigação ou ansiedade, e sim pelo prazer de ver o sol nascer sobre as montanhas. Aos 40 anos, suas mãos calejadas contavam a história de uma transformação completa. O homem que um dia comandara as salas de reunião agora encontrava propósito em cada móvel restaurado, cada hóspede bem recebido, cada sorriso dos filhos. Camila ainda dormia ao seu lado, uma mão pousada no ventre arredondado. 6 meses de gravidez haviam trazido um brilho especial ao seu rosto. A menina que esperavam seria chamada de Sofia, um nome que escolheram juntos, significando sabedoria. Bom dia, meu amor, ela murmurou, abrindo os olhos verdes que continuavam sendo capazes de acelerar o coração dele. Bom dia. Como vocês duas estão hoje? Camila sorriu, acariciando a barriga. Agitadas. Acho que ela sabe que é um dia especial. Era mesmo um dia especial. Depois de 2 anos de trabalho, hoje inaugurariam oficialmente a Escola de Vida Rural, um projeto que transformaria parte da pousada num centro de aprendizado sustentável. Hóspedes poderiam aprender carpintaria com Rafael, culinária rural com Camila, agricultura orgânica com seu Antônio e artesanato local com os parceiros da comunidade. Papai, mamãe! A voz de Pedro ecoou pelo corredor. Aos 5 anos, ele continuava sendo o mais extrovertido dos gêmeos, sempre o primeiro a acordar, o primeiro a sorrir.
Estamos aqui, amor, Camila respondeu. Pedro irrompeu no quarto seguido por João, que mesmo na mesma idade mantinha sua personalidade mais observadora. Hoje é o dia da inauguração, Pedro anunciou pulando na cama. E a vovó Helena vem visitar, João completou, sempre lembrando dos detalhes importantes. Rafael e Camila trocaram um olhar. As visitas mensais de Dona Helena haviam evoluído de tensas e formais para genuinamente afetuosas. O processo de terapia familiar, determinado pelo juiz, havia ajudado a todos a entenderem que amor e controle são conceitos opostos. Papai, você acha que a vovó vai gostar da escola nova? Pedro perguntou. Acho que sim. Ela está aprendendo a valorizar coisas diferentes agora. João se aninhou entre os pais. Papai, você ensina carpintaria para os hóspedes hoje? Vou ensinar. Querem me ajudar? Sim, ambos responderam em coro. A manhã na pousada começou com o ritual familiar. Rafael na oficina com seu Antônio, preparando o espaço para as aulas. Camila na cozinha, organizando os ingredientes para o curso de culinária regional. As crianças circulando entre todos, ajudando do jeito que só crianças sabem ajudar, mais atrapalhando que auxiliando, mas enchendo tudo de alegria. Rafael, seu Antônio disse enquanto ajustavam as bancadas de trabalho. Você se lembra do primeiro dia que chegou aqui? Como esquecer? Minhas mãos não sabiam nem segurar uma chave de fenda direito. E agora olhe só. O homem mais velho sorriu, observando Rafael montar uma estação de trabalho com movimentos precisos e seguros. Virou mestre carpinteiro. Tive um bom professor. Não, filho, você tinha algo mais importante que técnica. Tinha fome de aprender, de mudar, de se tornar alguém melhor. Isso não se ensina. Às 9 da manhã, os primeiros hóspedes chegaram para a inauguração. Famílias de São Paulo em busca de experiências autênticas, casais querendo aprender habilidades tradicionais, aposentados buscando propósito em atividades manuais. Bem-vindos à nossa escola de vida rural, Rafael se apresentou ao grupo. Aqui vocês não vão apenas aprender técnicas, mas descobrir o prazer de criar com as próprias mãos. Uma executiva de São Paulo, visivelmente estressada, levantou a mão. Desculpe, mas eu nunca fiz nada manual na vida. Tenho medo de estragar tudo. Rafael sorriu, lembrando-se de si mesmo 2 anos atrás. Perfeito. Os melhores alunos são os que chegam sem vícios. A madeira vai ensinar a paciência que você precisa. Na cozinha, Camila iniciava sua aula de culinária regional com uma turma igualmente diversa. Hoje vamos aprender a fazer pão de queijo mineiro autêntico, linguiça defumada da região e doce de leite caseiro. Mas antes de começar, quero que vocês entendam algo. Cozinhar não é apenas seguir receitas. É conectar-se com a tradição, com a terra, com as pessoas que vão comer sua comida. Um jovem chefe de restaurante fino fez uma anotação no celular. Pode guardar o telefone, Camila disse gentilmente. Esta receita não está nos livros. Está nas mãos, no coração, na memória afetiva. Às 11 da manhã, um Mercedes preto parou na entrada da pousada. Dona Helena desceu do carro, mas sua postura estava completamente diferente das primeiras visitas. Usava roupas mais simples, o cabelo menos formal e, pela primeira vez em décadas, sorria genuinamente. Vovó! Pedro gritou correndo para abraçá-la. Meu netinho lindo! Ela respondeu, pegando-o no colo com naturalidade que havia levado meses para desenvolver. João se aproximou mais devagar, mas quando chegou perto, estendeu a mão para ela com formalidade cômica. Boa tarde, vovó Helena. Como foi a viagem? Dona Helena riu, uma risada que Rafael não ouvia desde a infância. A viagem foi ótima, João. E você, como anda os estudos? Bem, estou aprendendo a ler sozinho. E eu estou aprendendo a fazer aviãozinho de papel, Pedro completou. Que maravilha! Vocês podem me ensinar? Rafael observava a cena de longe, ainda impressionado com a transformação da mãe. O processo de terapia havia revelado que por trás do controle excessivo estava o medo. Medo de perder pessoas, medo de não ser necessária,
Medo de que amor não fosse suficiente sem poder. Rafael, ela se aproximou dele. Posso ver sua escola nova? Claro, mãe. Ficaria honrado. A palavra mãe ainda era nova entre eles, mas estava se tornando natural. Dona Helena observou atentamente enquanto Rafael demonstrava técnicas de marcenaria para um grupo de hóspedes. Viu como ele era paciente com os iniciantes, como celebrava cada pequena conquista dos alunos, como transformava trabalho em alegria. Onde aprendeu a ensinar assim? Ela perguntou quando ficaram sozinhos. Com seu Antônio e com meus filhos. Eles me ensinaram que paciência não é esperar alguém aprender, é descobrir como cada pessoa aprende melhor. Dona Helena assentiu pensativa. Rafael, posso te fazer uma confissão? Claro. Quando você abandonou a empresa, pensei que havia perdido a cabeça. Não conseguia entender como alguém abria mão de tanto sucesso. E agora? Agora vejo que você não abandonou o sucesso. Redefiniu o que sucesso significa. Eles caminharam até a área onde Camila ensinava culinária. Dona Helena observou a nora interagindo com os hóspedes, explicando técnicas com paixão genuína, transformando uma simples aula de cozinha numa experiência cultural rica. Ela é especial, Dona Helena disse. Sempre foi. Eu que demorei para perceber. Rafael, eu devo um pedido de desculpas a vocês dois, e especialmente a ela. Mãe, não, deixe-me falar. Passei a vida inteira confundindo proteção com controle, amor com posse. Quase destruí a felicidade do meu filho por causa disso. O importante é que reconheceu. É mais que reconhecimento. É transformação. Estes 2 anos, vendo vocês construírem esta família, me ensinaram que o amor verdadeiro não prende, liberta. Naquele momento, Camila se aproximou, limpando as mãos no avental. Helena, que bom te ver. Como está? Bem, querida. Muito bem. Dona Helena hesitou por um momento, depois continuou. Camila, nunca pedi desculpas adequadamente pelo que fiz há anos. Pelo que disse, pela forma como a tratei. Camila a interrompeu gentilmente. Helena, isso ficou no passado. O que importa é o presente. Mas eu preciso dizer, você sempre foi uma pessoa boa, e eu estava cega demais para ver. Meu filho encontrou em você não apenas a mãe dos filhos dele, mas uma parceira verdadeira. E estes meninos... Ela olhou para João e Pedro brincando no jardim. São a prova de que vocês dois criam filhos com amor, não com dinheiro. Camila segurou a mão da sogra. Helena, você é bem-vinda aqui sempre. Não como visita, mas como família. Posso participar da inauguração? Claro. Na verdade, tenho uma ideia. Camila levou Dona Helena até a cozinha, onde apresentou-a aos hóspedes. Pessoal, esta é Helena, avó dos meus filhos. Ela tem uma receita de torta de maçã que é segredo de família há 3 gerações. Helena, que tal compartilhar conosco? Dona Helena ficou surpresa, mas depois sorriu. Seria uma honra. E ali, na cozinha simples da pousada, a mulher que um dia mandara em impérios empresariais ensinou uma receita de família para desconhecidos, rindo das próprias trapalhadas, enchendo-se de farinha, descobrindo que a alegria pode ser muito mais simples do que imaginava. À tarde, toda a comunidade se reuniu para a cerimônia oficial de inauguração da Escola de Vida Rural. O padre benzeu o espaço, Dona Maria trouxe quitandas, Dr. Paulo fez um discurso sobre a importância de projetos comunitários. Rafael subiu num pequeno palanque improvisado. Amigos, há 3 anos eu era um homem perdido, rico, mas vazio, poderoso, mas sozinho. Esta comunidade me acolheu, me ensinou a trabalhar com as mãos, me mostrou que família é quem escolhemos ter ao nosso lado nos momentos difíceis. Ele olhou para Camila, grávida e radiante, para os filhos brincando no jardim, para Dona Helena aplaudindo orgulhosa. Esta escola não é apenas sobre aprender carpintaria ou culinária. É sobre redescobrir que somos seres humanos, não apenas máquinas de produzir. É sobre valorizar o simples, o autêntico, o verdadeiro.
E principalmente, ele continuou, é sobre segundas chances. Todos nós merecemos a oportunidade de recomeçar, de escolher quem queremos ser, de construir a vida que realmente nos faz felizes. Os aplausos foram calorosos, mas o momento mais especial veio depois, quando João puxou a barra da camisa do pai. Papai, posso falar também? Rafael sorriu e o colocou no palanque. Pessoal, João disse com a seriedade cômica das crianças. Meu papai ensina a fazer coisas lindas com madeira. Minha mamãe ensina a fazer comida gostosa. Meu vovô Antônio ensina a cuidar das plantas. E minha vovó Helena ensina receitas antigas. Ele parou, pensando. Mas o que eles ensinam de mais importante é que família não é só quem tem o mesmo sangue. É quem tem o mesmo amor. O silêncio que se seguiu foi cheio de emoção. Depois, uma salva de palmas que parecia ecoar pelas montanhas. Naquela noite, depois que todos os hóspedes haviam se recolhido e as crianças dormiam, Rafael e Camila caminharam pela propriedade, observando o resultado de 2 anos de trabalho árduo. Você se arrepende de alguma coisa? Camila perguntou. De ter demorado tanto para encontrar coragem. E você? De ter duvidado que você pudesse mudar de verdade. Eles pararam na oficina, onde tudo havia começado. As ferramentas organizadas, projetos pela metade nas bancadas, o cheiro de madeira e verniz que havia se tornado o perfume da nova vida de Rafael. Camila, tem algo que nunca te disse. O quê? Naquele primeiro dia, na mansão em Alphaville, quando você estava limpando a biblioteca, eu já estava apaixonado por você. Não apenas pela sua beleza, mas pela forma como você tratava cada livro como se fosse um tesouro. Rafael, deixe-me terminar. Passei anos me arrependendo de não ter tido coragem naquele momento, de não ter defendido você, de não ter ido atrás quando descobrisse a gravidez. Mas agora entendo que talvez precisássemos passar por tudo isso para chegar aqui. Por quê? Porque o homem que eu era naquela época não era digno de você. Precisava me transformar, aprender o que realmente importa, para poder te amar da forma que você merece. Camila se aproximou dele, apoiando as mãos no peito. E agora? Você acha que é digno? Agora acho que somos iguais. 2 pessoas que escolheram construir algo verdadeiro juntos. Eles se beijaram na oficina onde tudo havia começado, cercados pelas ferramentas que haviam esculpido não apenas móveis, mas uma nova vida. 3 meses depois, Sofia nasceu numa manhã ensolarada de primavera. Dona Helena estava presente, segurando a mão de Camila durante o trabalho de parto. João e Pedro conheceram a irmãzinha com a reverência de quem entende que testemunharam um milagre. Ela é pequeninha, Pedro observou. Mas vai crescer, João completou. E vamos ensinar tudo para ela. 6 meses depois do nascimento de Sofia, Rafael publicou um livro. Do escritório à oficina, uma jornada de transformação. Não foi um best-seller comercial, mas se tornou referência para executivos em crise existencial, pessoas buscando segundas chances, famílias tentando encontrar equilíbrio entre sucesso e felicidade. A renda do livro foi integralmente investida numa bolsa de estudos para jovens da região aprenderem ofícios tradicionais. Numa tarde de outono, 2 anos depois do nascimento de Sofia, Rafael estava na varanda da pousada, observando seus 3 filhos brincarem no jardim. João, agora com 7 anos, ensinava Pedro a usar um martelo de brinquedo. Pedro, sempre criativo, inventava histórias sobre as casas que construíam. Sofia, com 2 anos, tentava ajudar carregando pedacinhos de madeira. Camila se juntou a ele carregando 2 xícaras de café. Em que está pensando? Em como a vida é estranha. Passei 40 anos correndo atrás de coisas que pensava que me fariam feliz. E a felicidade estava numa decisão: escolher o amor ao invés do medo. E agora? Agora acordo todos os dias grato. Grato por você ter me dado uma segunda chance. Grato por nossos filhos. Grato por esta vida simples que é infinitamente mais rica que qualquer fortuna. Camila se aninhou ao seu lado. Rafael? Sim? Eu te amo. Não o homem rico que você era. Não o trabalhador que se tornou.
Eu amo o homem que escolheu mudar por amor. Naquele momento, João correu até eles. Papai, mamãe, venham ver o que construímos. Rafael e Camila se levantaram, seguindo o filho até o jardim onde Pedro explicava entusiasmado sobre a casa da família que haviam construído com blocos de madeira. Olha, este quarto é nosso, Pedro apontava. Este é do João, este é meu, este é da Sofia, e esta sala é onde todo mundo fica junto. E aqui, João complementou apontando para o centro da construção. É onde fica o amor de todo mundo. Sofia bateu palmas, sem entender as palavras, mas sentindo a alegria. Rafael se ajoelhou ao lado dos filhos, observando a construção simples, mas cheia de significado. Sabem o que mais gosto nesta casa? O que, papai? Pedro perguntou. Que todo mundo tem seu espaço, mas o mais importante é o espaço que compartilhamos. Camila se juntou a eles no chão, Sofia no colo. Esta é nossa família, ela disse simplesmente. E naquele final de tarde, no jardim de uma pousada nas montanhas de Campos do Jordão, 4 gerações estavam presentes. Seu Antônio regando suas plantas, Dona Helena ajudando na cozinha, Rafael e Camila com seus 3 filhos. Não havia mansões nem carros de luxo, não havia contas bancárias milionárias nem títulos empresariais. Havia algo infinitamente mais valioso, uma família construída sobre perdão, transformação e amor verdadeiro. E Rafael Mendes, aos 42 anos, finalmente descobriu que o maior sucesso da vida não se mede pelo que se conquista, mas pelo que se escolhe preservar. Quando o sol se pôs sobre as montanhas naquela noite, ele não era mais o milionário que havia perdido o rumo. Era um homem que havia encontrado o caminho de casa.